Pau na máquina! Estamos começando mais um episódio do podcast Made in USA. Bem-vindos ao estúdio da Ancora Insurance. Nosso negócio é seguro, patrocinador oficial do podcast. E o meu convidado de hoje, ele é paulista. Ele trabalhava com construção de Minha Casa e Minha Vida no Brasil. Se mudou para os Estados Unidos alguns anos atrás. E aqui, hoje, ele tem a sua própria empresa de construção. Leandro Barros, welcome to America. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigado por me receber. E vamos lá. Ah, você tava com saudade do microfone, né, cara? Sim, faz tempo que eu não vejo o microfone na frente. E antes era só pra cantar, né? Antes era pra cantar e também pra microfone na bateria. Olha só, cara. O Leandro, esse cara era baterista da própria banda, né? Sim. Qual que era o nome da banda? Chamava CB3. CB3. Na verdade, era com meus dois irmãos, então Costa Barros 3. Cara, hoje em dia mexendo com construção. Construção. Quem diria, hein? É bom, trabalho braçal sempre fiz, né? Então na batera. É verdade. E agora... Qual que foi o nome do programa? Qual o programa que você chegou aí com o CBT? A gente fez desde Kátia Fonseca, Mama Brusqueta já falou mal da gente, a gente foi no Raul Gil, Sabadaço. Raul Gil, caraca. Então... Onde que eu estava, cara? Eu tinha que ter te conhecido nessa época. E você sabe que aconteceu uma coisa bem inusitada com a gente, porque no banquinho, quando a gente sentou no banquinho do Raul Gil, a gente precisava falar com uma letra com A. Abacaxi já tinha sido usada. Todas já tinham, na verdade, sido usadas, né? Sei. E aí o Falcão falou ananás. Ananás? Que é um tipo de abacaxi. Só que abacaxi já tinha sido usado. Ah. E aceitaram. E aí não tinha mais fruta com A. E aí? Ninguém tinha Google na época. Né? Você não poderia também sacar o celular na hora? Sim, exatamente. E aí a gente teve que pegar o banquinho e sair de lá. Essa foi a última vez que a gente foi assistir no Raul Gil. É mesmo? Uhum. Olha só. Cara, conta pra gente aqui. Antes de você começar a trabalhar na construção, você chegou a empreender em algum outro segmento? Sim. Então... Isso no Brasil? Isso. Na verdade, no Brasil a gente começou... Nós éramos... eu sempre trabalhei com meus irmãos, né, no Brasil. Então, logo no Brasil a gente tinha uma banda, quando mais novo. E até que a gente cansou, não era o que a gente buscava. Não ia dar pra ganhar dinheiro. Exatamente. Papai e mamãe não ia ficar feliz. Não, ninguém tava feliz. 3 filhos bonitinhos, uma gracinha, mas, vocês têm que pagar a conta. Exatamente, né? Exatamente. Não, dava pra pagar a conta. É Leandro, Ademir e Eduardo. O trio Parada Dura. O trio, E igual o Nirvana, né? O que tem? Eu não sei. Os três. É bom. Sim. Baixo. Sim. Então, o meu pai, ele tinha uma gráfica que ele fazia catálogos de tinta. Então, quando você vê aqueles displays de tinta, leques de tinta, no Brasil, meu pai que fazia basicamente 90%. Uma certa época. Já teve bastante concorrência ou tudo, mas ele fazia bastante coisa. E a gente sempre viveu nesse meio de tintas, né? Tinta pra lá e tinta pra cá. A gente acabou abrindo uma fábrica de tintas, uma fábrica pequena. A gente começou a crescer um pouquinho, pegamos um galpãozinho de 1.000 metros quadrados, a gente fazia um pouco mais, depois a gente se mudou. E aí depois a gente foi entre São Bernardo de Diadema e no Tabuão. Perto do Tabuão ali, tinha uma rua chamada 12 de Julho, que fizeram uma extensão do metrô, aonde eu estava, então a gente se mudou para lá e aí surgiu a oportunidade de vender a empresa. E a gente colocou um número. A gente tinha um número na cabeça. Né? A empresa de fábrica de tintas. De fábrica de tintas, isso. E aí deram um valor. Isso depois de quantos anos operando essa A gente estava com 5 anos já com a fábrica. Os 3 irmãos envolvidos? Os 3 irmãos envolvidos. E aí a gente acabou vendo o quanto mais lucrativo seria vender tudo ao invés de vender a fábrica. Dava mais dinheiro, a gente vendeu tudo na fábrica. E aí os 3 voltaram para casa falando: o que a gente faz agora? Os 3 irmãos. Isso. Vamos voltar a tocar juntos? Não, a gente nem pensou. Isso. E a gente vem, como a gente tinha a fábrica de tintas, a gente vendia para muitos clientes que construíam. E a gente decidiu então construir. Na época existia no Brasil, ainda existe muito essa prática que aqui aqui é bem restrito ainda. O pessoal não explorou essa parte, que é troca diária.
Então a gente chegava, via um terreno, que no Brasil é incrível. O mercado imobiliário... Troca de área, tipo rezoneamento que você está falando? Não, eu digo assim, a gente chegava, oferecia, então tinha uma casa. Certo. E a gente oferecia, olha, vocês entram com essa casa, a gente constrói em cima e vão dar 8 apartamentos, você fica com um apartamento. Entendi. Né? Então, a troca de área, troca quer dizer realmente é trocar um ativo, né? Eu te dou o terreno, você pelo menos me dá um apartamento dentro do prédio. Que na verdade valia mais do que a casa. Imagino. Né? Dependendo do... Você faz a conta. Isso aqui vale 2 apartamentos, isso aqui vale 3 apartamentos. E o pessoal gostava muito, isso em Santo André, em São Bernardo, a gente construía, era uma prática muito usada lá. Isso, acho que até hoje... 80%, 70% dos empreendimentos lá são dessa forma. Mas o que te levou a decidir Minha Casa Minha Vida? Você tinha algum amigo, Não, é porque esse projeto, durante a nossa pesquisa de mercado, o que a gente achou que seria muito mais rápido virar, era o Minha Casa Minha Vida. Porque, na verdade, você não tem tantas unidades na mão, você acaba entregando basicamente vendendo todas as unidades antes de estar vendido, porque... geralmente a gente construía em bairros muito bons. Então a gente construía lá na Vila Floresta, agora sim, Parque das Nações. São lugares muito bons. E um apartamento bem... Minha Casa Minha Vida. Então qualquer pessoa conseguia entrar juntar uma renda e entrar no financiamento da minha caixa, da nossa caixa. Mas cara, você não tinha experiência nenhuma construindo, nem você, nem os teus irmãos. Na verdade, o nosso pai... vendiam tinta para esses caras. Sim. Nosso pai já tinha construído antes. Ah, é? A gente sabia que era uma coisa interessante. Mas, assim, a gente tem que começar de algum lado, né? Aí vocês contratavam engenheiro e pau na máquina. A gente contratava um arquiteto. Mestre de obra. Desenhava pra gente. A esposa dele era engenheira, então a gente colocava o projeto da prefeitura. A gente tinha os nossos empreiteiros. Tá. Né? E aí, na verdade, aí que é o pulo do gato todo na situação, né? Construir bem ou mal, ou chegar num valor bom. E a gente começou a criar assim, foi muito bom pra gente. Criar uma marca, você tá falando? Sim. Não só a marca, mas todo o business era muito rentável simples pra gente, era rentável. Funcionava bem. Pra uma empresa familiar começando, tá ótimo. Era muito simples. A operação era muito fácil. Então você entrou para dentro do mundo de construção em que ano, então? Isso foi em 2006, 2007. Entendi. Foi ali que você pisou numa obra pela primeira vez. E meus irmãos, a gente sempre foi de colocar a mão em tudo. Então, na fábrica de tintas mesmo, a gente colocava a mão em tudo antes de... Financeira, vendas, operações, tudo. Até tinta. Sério? Porque a tinta nada mais é do que uma receita de bolo sem precisar assar, né? Sim. Então, bater tudo e pronto, envasar e pronto. Então, muitas vezes a gente... Qual que era a tua marca? Lá no chamava Royal Tintas. Royal Tintas. Royal Tintas. É uma marca que a gente vendia bastante no ABC e na região sul de São Paulo. E depois que você fechou, depois que você vendeu a Royal, qual que foi o nome da empresa de construção que você abriu? Chamava Nova Morada. Nova Morada. E até que um dia... É que é o seguinte, o mosquitinho dos Estados Unidos, né? Eu fiz intercâmbio em 1998 e eu vim para uma cidade perto de Nova York chamada Parsippany, em New Jersey. Parsippany. É uma cidade muito famosa. Se você conhecer alguém de Nova York ou Nova Jersey, você fala Parsippany e todo mundo conhece. É rota ali, fica próximo de Newark, de Nova York, né? Então, eu fiquei nessa cidade, morei aqui 6 meses e joguei bola, fiz tudo, né? Fiquei achando que eu ia me dar muito bem no futebol, só que a Costa Leste é muito boa de futebol. É verdade, né? Então eu cheguei de igual para igual. Não foi nada fácil. E meus amigos, eu tinha um amigo que estava em Ohio e falava: nossa, aqui eu sou o Pelé. Eu falava: nossa, aqui eu sou só mais um. E eu jogava bem, jogava muito bem. Eu me dei bem, claro. Até muita gente chegava e comentava comigo: se você ficar mais um ano, porque eu vim para cá no Junior Year. Ah, você podia fazer o senior depois pegar a faculdade. Eu já estava no varsity, né? Eu já estava no time principal. Eles falavam: se você ficar mais um ano, com certeza você vai ser chamado. Mas na época eu não tinha a experiência que eu tenho hoje e eu queria voltar para o Brasil. Era mais questão de muitos amigos e tudo acontecia lá pra gente, né? Então eu vim para cá para aprender inglês, aprendi o inglês, voltei, tava tudo certo. Mas aquele mosquitinho ficou... Sim, sempre. E aí... As lembranças.
E aí, com a construção no Brasil, a gente conhece de tudo que acontece de errado no Brasil, né? E uma dessas coisas acabou sendo o estopim para mim. Toda obra que a gente terminava, existia uma FII, uma cobrança. Uma bolinha a mais? Exatamente, para fazer a liberação do fiscal. Exatamente. Que na verdade aqui nos Estados Unidos funciona que você, na construção, você tem as inspeções ao longo da construção. E afinal, que nada mais é do que a inspeção do que falta fazer daqui no momento se a casa está vedada ou não. No Brasil não, no Brasil você tem a liberação da obra, você faz a obra inteira. E aí depois você chama você vai no final. Exatamente, que ele vai liberar o habite-se. O habite-se, eu tinha me esquecido. O famoso habite-se. Eu não vou esquecer nunca essa palavra. Verdade. Sim, aqui eu já esqueci o daqui. Tô tão focado no habite-se. Então é o seguinte, a gente tinha que pagar, vamos supor, a gente fez 16 apartamentos, a gente tinha que pagar 20 mil por lado por torre, né? Então a gente tinha que pagar 20, 40 mil para liberação da obra. Isso me deixava muito triste. Na época das Mas isso não era comum? A prática? Sim, a prática é comum. Mas é errado. É errado. Tá. Mas era o que era. Era o que era. Só que é uma coisa... Então, por exemplo, aí é uma coisa que o engenheiro vinha e falava pra gente, olha, tu vai ter que pagar. A gente sabia que ia ter que pagar desde o primeiro dia de obra, né? Mas a gente nunca quis, né? Porque pra gente, a gente não via como isso... Não é um mas foram vários anos operando Minha Casa Minha Vida lá, né? Quantos anos? De 2006, 2007 até quando? Eu vim pra cá e a operação continuou lá ainda. Sim, teve... Você veio pra cá em 2000 e? Eu vim pra cá em 2014. 2014. A gente começou... A empresa tinha 7 anos já no Brasil. Sim. A gente continuou mais uns 3 anos. Então você fechou as operações em 2017 lá. Sim. 10 anos depois que você fundou. Exatamente. Royal Construction. Não, Nova Morada. Nova Morada, perdão. É Royal Tintas. Tintas, perdão. E o CB3. E o CB3, isso. Sim, foram muitas empresas. Que era uma empresa também, né? Sim. Bom, e aí eu decidi ir pra cá. Você foi o primeiro irmão? Eu fui o primeiro a vir. Em 2014, eu casei. Então deu tudo muito certo para eu vir. A gente estava já passando por essa situação. Eu falei, não, eu não quero mais ficar aqui. Para mim, cansou. Era a época do acho que Dilma. A Dilma estava no segundo. Acho que estava indo bem para ser reeleita. Logo depois teve panelaço. Exatamente. Coisa. E aí eu falei, não, chega, vou para os Estados Unidos. Eu já tinha feito uma pesquisa de mercado boa aqui. Em 2014 eu passei um mês aqui. Engraçado, quando eu estava vindo para cá, eu passei na frente do American Stay USA, porque eu fiquei aqui durante um mês prospectando tudo. Então, para entender o que você ia fazer aqui? Exatamente, porque o tipo de material é diferente, a construção é diferente. Existem até novas tecnologias de construção, né? Na primeira parte da obra e tudo mais. Então eu tinha que entender tudo isso, eu tinha que procurar fornecedores, conversar com fornecedores. E mesmo assim, a minha chegada aqui seria para começar flips, né? Que pegar comprar isso. Que nada mais é flip, é quando você pega uma casa, né? E você faz a reforma da casa inteira e vende. Pega uma casa detonada. Mas mais ou menos, média, né? Casa, o que na verdade detonada é triste falar dessa forma, porque muitas casas assim estão muito ajeitadinhas, estão tudo certinha, e você só dá um update, dá um upgrade no piso, na cozinha, talvez as janelas. Né? Exatamente, é uma melhoria, mas as casas aqui são velhas. Né? O pessoal faz isso. Então, o que a gente não procura casa. É claro que se você pegar uma casa muito boa que pegou fogo, você tem uma chance de fazer um retorno maior, porque você paga, imagina, uma casa que pegou fogo, você vai pagar o terreno só. Exatamente. Então, só para ver se eu entendi. Você decidiu entrar no começo aqui nos Estados Unidos com fix and flip para você sentir o mercado americano, para ver se depois você poderia construir. O mercado, a gente tinha certeza já que era muito bom. Tá. O problema era se eu ia conseguir construir, chegar a ponto de tocar uma obra aqui, que por a gente estar começando do zero aqui, sendo que a gente ainda não tinha... Não era
um conhecedor, não era engenheiro nem nada, eu vim do Brasil como administrador, né, de obra. Então, eu vim para cá. Não, e aqui no Brasil você põe tijolo, aqui... Sim, aqui, na verdade, aqui você coloca o bloco e tudo mais, só que dentro da casa a infraestrutura é diferente, né? Isso. Então... A parte interna, né? Sim. Por exemplo, aqui, hoje eu tô querendo fazer todas as minhas obras agora de laje de concreto, mas... E no Brasil sempre foi laje de concreto. Né? A gente sempre bateu concreto, do primeiro andar para o segundo andar. E aqui não. E aqui é viga de madeira, né? É normal. Ninguém, viga de concreto você só vê em prédios, né? Em coisas comerciais e tudo, mas jamais você vai ver numa casa. E é tão simples pra gente porque aqui se troca de telhado a cada 25 anos. 25 anos no máximo, né? Porque, e se você não... Quando você chega a 25 anos, o seu seguro fala, se você não trocar... Eu não vou renovar o seguro. Eu não vou renovar, ou então vou renovar por mais caro e não vou assegurar o seu telhado. Então, enquanto no Brasil a gente não tem isso. A gente faz, a gente bate a laje muita coisa lá, diferente, né, cara? Exatamente, é muito diferente. Você acaba se metendo dentro de um... Você pode se meter dentro de um rolo sério, né, cara? Impossível pegar até a bits aqui, dependendo do que você fizer aqui, sim, né, cara? Sim, na verdade, assim, a gente sempre arruma, né, o que tem de problema. Mas se você começar a desviar, né, do certo, você não vai passando nas inspeções. Isso que é o bom. Ao longo da obra, você vai fazendo as inspeções e os inspetores, logo no começo, eles falavam, Leandro, não é assim, você tem que fazer isso. Você contratou essa equipe não é muito boa. Então, é engraçado. Porque se você faz uma certa amizade... Sim, eu marco a inspeção pro dia seguinte. Nesse pedaço da Flórida que a gente está aqui, a gente consegue marcar pro dia seguinte. Alguns dias, eles marcam para 2 dias. Mas é rápido as inspeções. Mesmo porque, se eles fossem demorar para fazer a inspeção, não ia andar, né? Então, eles têm muitos inspetores por área e o pessoal é amigável. Desculpa, eu te interrompi. Você ia falar outra coisa. Se você queria amizade... Sim. Então, os inspetores, eles são bem amigáveis. Eles tentam ajudar. Sim. A não sei se você faz tudo errado. Tá. Né? Por exemplo, outro dia eu fui fazer uma inspeção. Chamei uma inspeção que era uma inspeção de blocos. E o inspetor estava chegando de uma casa. A inspeção passada dele... Ele tinha ido numa casa que era... Ao lado da sua? Não. Era uma casa na água. E ele tinha que ver alguma coisa perto do pier da casa. E ele chegou perto, veio um cachorro. Ele se protegeu, só que ele foi pro lado errado. Ele foi perto da piscina, o cachorro mordeu ele e ele caiu na piscina. Putz, grila, cara. A próxima inspeção qual era? Era a minha. Putz, grila. Esse cara chegou virado lá na inspeção. E eu sempre chego sorridente, falou, oi, tudo bem e tal. Molhado. E esse cara é o Jason. Não é o Jason do filme. Não é o Jason. E o Jason é o seguinte, ele era um cara que no começo ele sempre foi muito difícil com a gente. Só que hoje ele conhece a gente, ele sabe que a gente estava tentando fazer tudo da melhor forma. Então, ele ajuda quando pode e ele dá os toques dele porque às vezes a gente não sabe tudo. E ele falou, Leandro, eu acabei de passar por isso e tal, por isso eu vou dar um tempo aqui no carro, tenho muitas coisas para fazer. Eu falei, não, tudo bem. E ele demorou acho que 40 minutos até entrar na minha obra e eu lá esperando. Eu tava esperando acho que umas 2 horas ele já e tudo bem. Agilizar o inspetor, né? E aí depois ele me contou a história, dei muita risada com ele e tal, e me passou na inspeção. Mas, você imagina, o inspetor vem, você não sabe de onde, você tem que tratar ele bem, e eles são legais. E quanto tempo demorou para você parar de fazer fix and flip e você falar assim, não, agora eu consigo encarar uma obra de cara e construir uma casa do zero? Na verdade, isso aconteceu por uma oportunidade. Eu estava no meu 5º flip, na minha 5ª casa, e essa casa estava vindo com um bônus de um terreno atrás. Como assim? Porque essa casa tinha 2 lotes. O título da casa estava com 2 lotes. Entendi. Eu não sei por que essa pessoa não separou e vendeu a parte. Porque eu comprei os 2 pelo preço de um. Então era uma casa que na época custava $150 mil. Tá. Eu reformei essa casa, vendia a 290. E o terreno de trás veio de graça. Porra. Eu fui na prefeitura e conversei com o pessoal e falei, olha, tem como desmembrar isso? Eles falaram, sim, tem, é só você seguir
as normas e a gente faz o desenvolvimento da obra. Quando chegar o próximo IPTU, vai chegar já. Eu fui lá no próprio appraisal. E o pessoal é muito simples aqui. Eles explicam direitinho e você pega e-mail deles. Então tava lá tudo documentado. Então quando eu comprei, eu já sabia porque eu ia acertar. Né? Mirei... Que legal, cara. Mirei na sexta, acertei no sábado. Sim, é. E aí foi quando eu comecei. Eu virei pros meus irmãos e falei, olha, comprei um flip e vai vir com uma casa. Eu falei, como assim? Uma casa pra gente fazer, vai ser a primeira. E na época eles falaram, tá bom, então vamos enviar mais dinheiro pra ir. Pra vocês poderem começar a fazer. Na verdade, um irmão falou, vamos enviar mais dinheiro pra ir. E ele mandou as economias dele e eu comecei aqui, eu e ele. Do nada, from scratch. A primeira casa. A primeira casa. E engraçado que uma pessoa que estava vindo, que quando eu fiz o open house dessa casa que eu reformei, passou e falou, eu tô procurando uma casa nova. Eu falei, vou fazer uma casa nova aqui atrás. E ele falou, então me mostra a planta. Na hora eu tinha recebido a planta que o engenheiro tinha passado lá. Não, deu tudo certo. E eu abri, ele adorou a casa e esse foi o cliente. Primeiro cara que fechou contigo. Sim. Você tem uma... A arquitetura que você faz, Leandro, é bem diferente dessa que a gente encontra aqui, né? Sim, mas fala um pouquinho para a turma, porque eu sei que você tem um approach mais moderno, é legal. Aqui na Flórida a gente tem muita casa que a gente chama de Florida style, né? Que é a clássica, né? Exatamente. Old school, né? Por antiquada. Mais que hoje em dia as janelas sejam maiores, as janelas têm não tenham tantos frisos. Sim, aí na casa parece uma casa... uma criança desenha, vai. Enquanto a gente gosta mais do approach da casa mais moderna. A gente acha que tem mais um appealing. Exatamente. E a gente consegue fazer não só economizar na construção, quanto a gente consegue usar materiais melhores para durar mais, por exemplo, como o telhado. Isso é legal, tá? Você falar. Pera, antes de você continuar, qual que é o nome da sua empresa atual? Você tem Instagram dela? Tenho o Instagram dela, LEA USA Construction. Repete de novo? LEA USA Construction. Leia Construction, né? Leia USA. Leia USA Construction. Leia usa Construction. Não, legal. Porque, é bacana pra caramba. O conceito das casas que você constrói... aquele conceito daquela casa mais quadrada, mais retangular. Sim. O teto, o telhado, acho que é legal você pontuar. Parapeito e tudo mais. E o que acontece é que a gente vê mais essas casas novas aqui em Miami, lá em Miami. Em Miami o pessoal já vai para outro tipo de construção. Mas ainda Palm Beach, Broward County, esse lugar ainda tem... O pessoal chega na Flórida, eles querem uma casa da Flórida. Agora, por exemplo, o pessoal que comprou... Eu vendi agora 2 unidades. O pessoal que comprou a primeira dessas casas modernas que eu fiz agora em Delray é um pessoal que está vindo da Califórnia. Então eles já são um casal mais... moderno. Exatamente. É um casal mais novo. Eles estavam comprando a primeira casa deles. Não, demais. A casa é linda. Eu adoro o estilo que você faz, cara. É muito bacana. Quem comprou a casa do lado foi um polonês. E agora eu estou vendendo uma casa para um holandês. Olha só. Bom, aqui você sabe, né? Aqui é Babel, né? Aqui, na verdade, quando você conhece a pessoa, você vai saber de onde a pessoa é. No Brasil é fácil. É alemão no sul, italiano, espanhol no meio. É verdade. Aqui é tudo. Aqui na Flórida tem de russo a paraguaio. Não, e uma coisa que eu acho bacana você também falar um pouquinho, Leandro, visto que o seu público é bem diverso, né? Vem de vários lugares do mundo, é mais classe média que compra de você? Então, hoje eu tenho gente me procurando para construir casa diretamente para eles. Então, a pessoa chega para mim e fala, olha, porque o mercado subiu muito aqui, né? O mercado de casas aqui hoje tá muito forte e as casas que valiam 300 hoje valem 500, 600. Tá. Dobrou. E eu consigo construir, entregar uma casa por 70% do preço de uma casa hoje no mercado. Porra. Só que se você pensar que tudo bem, a casa vai demorar 1 ano para fazer, né? A pessoa vai ter que procurar uma terra para a pessoa comprar e construir. E o problema todo é que uma casa antiga, quando você compra vai pagar mais caro, essa casa vai vir com encanamento de 10, 15 anos,
é uma casa mais deteriorada, né? Enquanto uma casa nova... Não, tudo zero bala, sim, né, cara? E ainda tem uma garantia. Se tiver problema, eu volto, eu conserto, eu faço tudo. Então, hoje, eu tô tendo bastante desses clientes. Fora isso, eu tenho investidores que vêm investir aqui nos Estados Unidos. Dão grana pra você poder... Dão grana, exatamente. Tenho agora... Tô pegando um investidor do norte dos Estados Unidos. Tenho... mas esse é investidor americano, então, esse que você tá falando. Sim. Ah, tá. Não é nem investidor estrangeiro que você tá pegando também, então. Esse, não. Não, é que eu vendi a casa para um holandês. Sim, né? sim. Mas tem investidor americano, tem investidor brasileiro, tem investidor que pegou um terreno para fazer um Airbnb. Legal. Então tem de tudo. Mas quando o investidor te bate na tua porta, ele fala, Leandro, eu quero te dar minha grana para você construir uma casa e a gente depois vender. Que retorno que ele está esperando, normalmente? Eu tenho casas que eu posso construir hoje. Eu tenho projetos onde a pessoa lucra 30%. Se a pessoa quiser... Em quanto tempo? Isso em 1 ano. Em 1 ano? Em 1 ano. Em 1 ano você consegue construir uma casa do nada, from scratch. Sim, do nada. Se você tiver com o terreno comprado, eu garanto que eu não faço. Agora, se tiver que comprar o terreno, aí 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses. Aí demora o tempo que comprar o terreno, mais 1 ano da construção. Né? E o cara que te dá a grana pode esperar mais ou menos um retorno de 30%. Sim. Mesmo com essa subida de preço? O que acontece? Quanto mais cara a casa, maior o retorno ele vai ter. Então, se ele construir uma casa para querer vender perto dos $400 mil, aí vai ser um retorno menor. Tá. Né? Agora, se, por exemplo, eu estou com um projeto agora de uma construção de uma casa em Júpiter. Tá. Essa casa é de 38% a 40%. De retorno? De retorno. É uma casa... garantido. O valor é mais alto? Sim, mas aí a gente está falando de uma casa para ser vendida a 1.600.000. 1.500.000. Tá. Né? Tá. Para ser vendida. Só que... É grande essa casa, porque Júpiter é uma casa de 4 mil pés. É uma casa de mais ou menos 390 metros quadrados. Não é tão grande assim, né? É um bom tamanho, pelo amor de Deus. Sim, uma casa hoje de 2 mil pés, dá pra gente colocar. Uma casa de 2 mil pés, bem dividida, dá pra fazer uma ótima... Só para o pessoal de casa entender o que a gente está falando. Uma cozinha, conceito aberto, com sala de jantar, com sala de TV, grandes, tudo grande. Uma mesa de 8 pessoas, uma sala com um sofá de 3,5 metros, uma cozinha com uma baita ilha, com um master... Master o quarto principal, sim, né? Um quarto principal, com walk-in closets, como se fala closet. Walk-in closet no Brasil? Um closet. Um closet. No walk-in closet. É um closet. Você tem um closet. Mas não é um closet embutido, né? É um closet que você pode entrar dentro. Entra, né? É uma sala. É uma sala onde você tem. Com walk-in closet pro homem, pro casal, para cada um do casal. Com banheiro onde tem banheira e chuveiro. Isso é um 2,000 square feet. Isso. 2 mil pés. Com mais 2 quartos. Ou seja, uma casa de 3 quartos. 3 quartos. Pode até colocar 3 banheiros e uma garagem para 2 carros. 3 suítes, então. Isso, dá para fazer. Tem lavabo uma casa dessa? Aí você está abrindo mão de uma suíte para colocar essa suíte, transformar parte dela no lavabo. Exatamente. Então dá para fazer uma casa muito boa. Por $400 mil. Uma casa de 2 mil pés quadrados, sim. Tá. E traduz aqui, 2 mil pés quadrados, a gente está falando de quantos metros quadrados? 2 mil pés, a gente está falando de 200? 190 metros quadrados. 290. 190 metros quadrados é uma baita casa. É uma baita casa. E fora o terreno, né? Que, um terreno aqui, geralmente ele tem... Putz, eu não sei nem calcular isso em metro, mas 6 mil pés quadrados, a gente está falando de 500 metros. 600 metros quadrados. 590 metros quadrados. Exatamente, 11, né? Então, é terreno, bicho. É muito terreno. Sim, dá para fazer uma piscina, dá para fazer uma bela de uma entrada. Às vezes o recuo da casa é muito bom, dá para fazer uma bela entrada de carro, dá para colocar aí uns 4 carros enfileirados. Então, o terreno com a casa construída do jeito que você acabou de descrever, com 3 quartos, 3 suítes... A média de uns $400 mil dá para fazer uma casa legal aqui na região de Boca. Sim. Se você comprar um terreno... Região de Boca não. Região de West Palm, né? Vamos colocar Palm Beach Gardens. Sim. Se você comprar... Vamos falar da construção em si. E 30% de retorno. Mais ou menos. Então, só que se você construir uma casa dessa em Boca, você vai vender por muito mais caro que isso. Sim. Aí o teu retorno pode ser... Mas só que você também vai comprar o terreno mais caro, então no final vai ficar elas por elas. Mas mesmo assim...
o valor de boca ainda é muito mais. Vamos supor que se você paga o dobro do terreno, se um terreno em Boynton é 100 e um terreno em Boca é 200, você garante que você vai vender essa casa pelo menos a $200 mil a mais. Ou seja, você está ganhando nisso. É claro que você vai investir mais. Você tem um colchão, né? Sim. O fato de estar em Boca ser uma localização muito boa, isso te dá uma segurança de que você vai conseguir vender por um preço razoável. Com certeza. Diferente de você operar lá para cima, né? Se for para Boynton Beach, não é tão seguro que isso vai acontecer, né? Mas aí quando você passa de Boynton, se você passa Boynton, se você passa West Palm, começa a chegar nesses lugares novos, né? Que a gente chama de novos, que o pessoal está indo agora, como por exemplo Júpiter. Júpiter é um lugar onde o pessoal está muito de olho. É um lugar onde... Júpiter é a cidade do Tiger Woods, né? Onde ele Exatamente, mora, né? É onde ele mora. A Serena, acho que agora mora em Júpiter também. Ela morava aqui em Palm Beach Gardens. Agora isso, em Palm Beach Gardens, exatamente. E agora Júpiter tem essa parte de Júpiter Farms, que você compra um acre. Pois é, eu já vi isso daí. Você compra um acre, você faz lá, imagina. Em um acre você pode fazer o que você quiser lá. Você pode dar um galinheiro, você pode fazer... tudo. Você pode construir, na verdade tem muita gente que faz isso, né? Compra a casa e constrói uma casa do lado e coloca a parte da família, o filho mais velho começa... Agora você já pegou loteamento maior, tipo assim, condomínio fechado, pra você poder construir? Você já pegou isso já? Eu agora tô com um projeto de 6 casas. 6 casas. Onde a gente vai começar a construir em Coconut Creek. Coconut Creek. Isso, é uma cidade aqui do lado de Boca, lindo, né? Maravilhoso. E é um projeto muito bonito, um projeto maravilhoso que acho que daqui a pouco o permit deve ser liberado e a gente começar a construir. Explique o que é o permit pra galera. O permit nada mais é do que a gente dar entrada na prefeitura de toda a documentação da casa, com todas as engenharias. E uma vez que eles garantem pra gente, eles devolvem de novo a papelada aprovada, a gente tem o permit. E o permit nada mais é do que um cartão de permissão de construção, e onde você vai recebendo você vai anotando todas as inspeções e tudo. Então esse cartão do permit é como se fosse uma identidade da obra, onde você vai colocando toda a documentação de cada inspetor que vai passando, e quando ele completar o último, você pega isso e troca pelo... O ABITS dos Estados Unidos. Daqui. Agora, quando você identificou esse terreno especificamente de 6 casas que você está para construir, né? Em Coconut Creek, que você falou, né? Creek. Isso é dinheiro de investidor? Isso foi um investidor. Na verdade... Brasileiros? Brasileiros. Esse terreno, eu já vejo ele há mais ou menos uns 4 anos. Olha que só. Ele está no mercado. Eu já tinha passado por algumas pessoas que tiveram interesse no passado, só que quando... Eu acho que você chegou a me falar desse terreno já. Cheguei. Quando a pandemia chegou... e o investidor viu a possibilidade de que os terrenos iam melhorar. Imagina, ele comprou o terreno por um valor muito abaixo do que seria vendido hoje. E construir a casa hoje, por mais seja mais cara, a casa hoje está uma casa dessa, o que a gente imaginou que venderia por $600 mil, hoje vendia 900 1 milhão. Que beleza, hein, cara? Então, que beleza. Por mais seja um projeto onde tem muita dificuldade na prefeitura, com permissões, por exemplo, a gente tem que trazer uma parte... É engraçado que quando a gente pensa nos Estados Unidos, a gente acha que a infraestrutura daqui é muito boa. Mas, por exemplo, a água e o esgoto não chegam nesse terreno. Eu acredito. Então eu tenho que trazer água e esgoto para esse terreno para depois eles me liberarem a construção dessa obra. Tem muita gente que não sabe, né? Tem casas em Miami que não tem sistema de esgoto, é fossa, né? Em Delray Beach. Fossa. Basicamente, se você for construir num lugar onde não tem... se você vai morar fora de um condomínio, você vai ter fossa. A fossa daqui é muito boa, é eficaz. Mas você tem uma fossa. Parece pra gente é uma coisa, a gente vê casa no Brasil de fossa e fala, pô... E água não vem da rua. Muitas delas tem poço artesiano, né? Poço artesiano. E aí você faz um tratamento dentro da sua... Que é muito legal. Tudo bem, você não paga água, você não paga nada disso, mas até então... Nem esgoto você paga também. Você não paga esgoto. Mas isso assim, é um valor... vamos supor, se isso se paga. Vamos supor, um well com um tratamento de água vai custar mais ou menos uns $5 mil. Tá. Né? E um poço, uma fossa vai custar $20 mil. Tá. A inspeção quanto isso vai custar por mês? Se a prefeitura te pagar isso, é muito melhor do que você ter que ficar desembolsando esse valor, né? Agora, esse condomínio especificamente, você tem uma equipe hoje em dia de um tamanho que você consiga entregar 6 casas
Em menos de um ano? Sim, hoje eu consigo rodar mais ou menos 16 a 20 projetos ao mesmo tempo. É mesmo, Leandro? Sim, você cresceu demais, cara. Não, é porque aqui é bem diferente do Brasil. No Brasil, uma equipe começa, a mesma equipe termina. Aqui não. Aqui você tem cada etapa da obra, você terceiriza um pessoal diferente. Então vamos supor, o pessoal que faz o Radier, né? Vamos supor que é a Fundação Radier, que a gente usa bastante aqui. O pessoal que faz a fundação, eles vão fazer um dia, eles conseguem fazer 3 fundações para mim. Então no próximo dia eles conseguem fazer mais 3. E mais 3, e mais 3. Então assim, se eu pegar muita obra, na verdade, no dia seguinte eu vou fazendo. É mais a programação que fica mais mais complexa para mim, mas o pessoal dá conta. Né? E aqui funcionário que não funcionário não, né? Empresas para prestar serviço que não falta aqui, né? Hoje a gente tem muito problema com concreto e viga de madeira, a viga do telhado. Então são os 2 gargalos na obra hoje em dia que o pessoal encontra. Mas com a programação você tá tranquilo quanto a isso. Teus irmãos hoje trabalham contigo na empresa? Não, meus irmãos, eu tenho um irmão que é músico, o Eduardo. Continua sendo músico? Continua sendo músico. O Ademir, ele faz parte da minha empresa, mas ele não trabalha comigo. Você é o único que está no ramo de construção. Sim. E a empresa do Brasil que você tinha de construção, você fechou? Hoje eu não estou mais na empresa de construção lá. A gente fechou tudo? Uma época que a gente decidiu vir para cá, eu falei com o Ademir, eu falei, você tem vontade? Ele chegou a investir o dinheiro, mas ele não veio. É isso. Então, hoje em dia, você tem os irmãos por aqui e teus pais no Brasil, basicamente é isso. Meus pais basicamente ficam indo e voltando, porque também eu tô com uma filha agora, então não tem como ficar longe, né, das crianças. Onde as crianças estão, os avós estão. Eles acabam indo, né? Exatamente. Agora, uma coisa que você acabou não falando pra gente, que eu acho que é legal a turma aqui entender, você chegou aqui trabalhando com fix and flip. Sim. Você saiu de fix and flip e acabou construindo casas do zero, from scratch. Você teve que revalidar diploma, você teve que estudar aqui de novo, você teve que fazer parcerias. Como é que é esse processo para a turma poder entender? Então é o seguinte, quando eu construía no Brasil, eu tinha uma equipe, eu tinha o meu empreiteiro e eu tinha o meu engenheiro. E eu geria, na verdade, a obra, os custos da obra. Quando eu vim para cá, eu percebi na verdade não é carência, tá? É que o engenheiro daqui nos Estados Unidos, ele não vai na obra. Eu nunca vi um engenheiro numa obra. Nunca um engenheiro pediu algum relatório para mim. Nada. O acompanhamento deles é zero, é nulo. Eles, na verdade, a única coisa que as únicas vezes que eu acho... Porque eu não ligo durante a obra para engenheiro. Todas as dúvidas que eu tenho é quando eu recebo a documentação da obra, eu vou página por página, se eu tiver alguma dúvida ou tiver alguma marcação faltando, alguma distância, alguma metragem que eu estou vendo, eu ligo para ele, tiro a dúvida com ele, ele refaz alguma coisa que precisa e me manda. Né? Isso é raro acontecer, mas acontece. E é isso. Depois do engenheiro, abaixo do engenheiro, tem o General Contractor. Eu fiz o curso de General Contractor, não virei General Contractor ainda, porque eu não tenho tempo de virar General Contractor. Mas você tem General Contractors com sócios, né? General Contractors trabalham comigo e é por aí que eu faço as minhas obras, porque para mim, hoje, pela liability e tudo mais, eu pagando passivo, eles... Né? Exatamente. Para mim vale muito a pena ter eles como parceiros, eles me passam negócios, eu passo negócio para eles. Não, eles têm o controle de qualidade, eles acompanham a obra. Toda obra eu passo relatórios diários vamos supor, se for uma obra que eu estou fazendo para você, eu vou passar relatório diário para você, eu vou passar relatório diário para o engenheiro, para o General Contractor. E eu acho que é legal a galera saber, o General Contractor efetivamente é a pessoa que pode assinar pela construção da obra e ter certeza que ela está adequada, né? Exatamente. O General Contractor é o principal de toda a obra praticamente, porque se acontecer alguma coisa na obra, quem responde primeiro é ele. Dificilmente vai subir para o engenheiro. E assim, para ter certeza de que a casa está em compliance, né? Ela está de acordo com
as regulações, né, as regulamentações aqui locais, é ele que acaba fazendo, né? Sim. E, pô, pra você, cara, que veio aqui pra cá, nunca viveu num país onde tinha furacão antes, cara, você tá construindo... Não, é completamente diferente. Por mais que nós, no Brasil, a gente constrói com concreto, tudo pra gente é concreto, né? Inclusive as paredes internas da casa, né, são de concreto. A nossa construção no Brasil é muito forte. Super, cara. A única coisa que é diferente são as janelas. Janela e porta, né? O resto, a nossa casa é hurricane proof total no Brasil. É verdade, né? Sim. Aqui, quando eu cheguei, que eu senti essa diferença de janelas e portas, que existe aqui uma regulamentação. Todas as partes importantes da obra. Então, por exemplo, todos os materiais importantes, como janela, porta, telhado, eles têm que ter o Notice of Command. Não. O Notice of Acceptance. Por quê? Eles têm que passar por um teste de qualidade e depois enviado para a Prefeitura de Miami, que eles dão aprovação. E é engraçado, né? Porque a gente está num lugar que é o pior lugar, é o lugar mais rígido para se construir aqui nos Estados Unidos. Eu imagino. Então, como a Flórida, na verdade, é quem manda nisso. Então, por exemplo, a Califórnia fala... Para instalar esse tipo de janela, essa janela tem que ser aprovada pelo County de Miami. De Miami. Exatamente. E é a Prefeitura de Miami que acaba dando a canetada final. Exatamente. Porque eles que são os mais rígidos dos Estados Unidos inteiro. Acho que depois do furacão Andrew de 92 foi quando... Foi ali que foi a mudança. Em todo mundo. Fez 30 anos, semana retrasada. Todo mundo fala sobre isso. Porque as janelas eram muito fracas. Eram janelas normais. E hoje não existe quem coloque uma janela normal numa casa. Né? Todo mundo vai construir uma casa, é um hurricane proof. Se você não coloca hurricane proof, você não... Pô, essa casa é porcaria. É a mesma coisa que existe muita rejeição com casa feita de madeira aqui nos Estados Unidos, aqui na Flórida. Você compraria uma casa de madeira? Nem a pau. Eu morro de medo. Mas por quê? Pois é. Talvez seja da minha cabeça, né? Se teoricamente o seu segundo andar, as suas vigas são de madeira. Uma casa é tão forte quanto. Quando eu vejo. É engraçado, quando eu vejo uma obra, chega uma obra pra mim e eu vejo muito poste de metal, de aço, eu viro e falo, não quero, eu prefiro madeira. Sério? Sim, pra segurar as vigas, né? Tá. Porque para mim, o trabalho que eu vou ter de terminar todo o madeiramento da casa, para colocar as vigas em cima, escorar todas essas vigas, para depois chamar um rapaz, um soldador, para colocar tudo no lugar, eu perco muito tempo. E o valor também é muito mais caro. Lógico, Para ter uma pessoa dessa que vai até o trabalho e coloque isso é muito mais caro, por exemplo. Interessante isso. Então, na obra, quando a gente recebe toda a engenharia, a gente revê tudo, eu peço algumas mudanças para qualquer tipo de casa. Eu vejo isso na casa de 2 milhões, eu vejo isso na casa de 200 mil. Que coisa, cara. Muito, muito, muito interessante. Cara, olhando para frente, você quer crescer a tua empresa aqui para chegar a que tamanho, Leandro? Porque, pô, hoje em dia você tem a Lea USA, né? Tem um LEA USA. Construction, ela tem um branding bacana aqui, né? Sim. Até porque eu acho que você tem uma arquitetura única, né? As pessoas sabem que você fez isso. O que acontece se eu crescer muito, eu posso perder na qualidade. Logo no começo, quando eu cheguei aqui, eu comecei devagarzinho e eu consegui entregar as casas para as pessoas. A primeira casa que eu construí do zero, a pessoa quer agora começar a construir comigo. Quer investir numa construção. Legal. Eu vou ter uma reunião com ele semana que vem. Então, graças a Deus, todo mundo que constrói, todo mundo que mora nas casas que a gente construiu, todo mundo gosta. Todo mundo quer virar investidor, né? Exatamente. Sim, todo mundo quer ganhar dinheiro, exatamente. E o bom essa pessoa é uma pessoa que já mora na casa há 7 anos. Não, ele tem total feliz. Confiança, né, do que está acontecendo, né? Exatamente. Sabe do que... Porque a verdade é que até certo ponto da obra, a não ser uma parede torta de drywall mal feita, uma parede onde o frame não é bem feito, todas as casas têm o mesmo acabamento aqui nos Estados Unidos. Né? É o pós... É o cookie cutter que eles falam, exatamente. Né? É tudo igual, né? Agora, o tipo de acabamento que você vai fazer depois, se você vai colocar uma estante, se você não vai, você vai fazer um painel, se você vai fazer o que for na decoração
que pouco americano faz, né? O brasileiro está mais acostumado a fazer o projeto de decoração interno da casa. Mas aqui, basicamente, entregou a casa no drywall, colocou cozinha e colocou os banheiros, tá pronto para morar. Pode entrar. Pode entrar, né? Eu estava elaborando. Que tamanho que você quer crescer, assim? Então, hoje, se eu entregando de 15 a 20 casas por ano, pra mim... Tá ótimo. Tá ótimo. 15 a 20 casas por ano. Sim. Pô, hoje eu tô... É um bom giro, né, cara? Hoje eu tô com 9 projetos. 9. Hoje eu tô com 9. Tá, ou seja, você tem mais espaço ainda para umas 11. Sim. Dá para chegar lá? Dá. Por exemplo, eu tenho... Só que você tem um projeto grande nesses 9, né, cara? Eu tenho um projeto que talvez entre, que é um projeto de 44 apartamentos. Então são 44 apartamentos com mais 10... são 6 andares, com 10 salas de office. Então... É comercial esse daí? Na verdade é misto, né? Ah, tá. É misto. 44 apartamentos residenciais e 10 salas de office no térreo. Então, mas isso vai ser multifamily ou você vai vender cada unidade de apartamento? Então, aí é o investidor que vai decidir, né? Ah, tá. Então... Você já montou prédio? Já construiu o prédio do zero? O que a gente fazia no Brasil era isso. Ah, é verdade. Então, mas aqui localmente você nunca chegou a fazer? Não, mas eu já tenho equipe para isso, então para mim seria fácil. Que legal, cara. Sim. Isso é um baita segmento. Sim. Você encontrando a localização boa, isso aí vai se voar. O que acontece é o pessoal, os realtors, arrumam geralmente um investidor compra um terreno, esse terreno ele trabalha nesse terreno durante 1 ano e descobre com a prefeitura que ele pode mudar o zoneamento, então ao invés de fazer uma casa ele consegue colocar lá 20 apartamentos. Entendi. Né? E aí, a partir disso, uma realtor chega em mim e fala: Leandro, a gente tem esse projeto, quanto custaria? Eu faço o cálculo, retorno para eles e eles falam: ah, legal, então eu construiria por esse valor, sim. E eu eu coloco um ok lá para eles. E eles procuram investidores e esses investidores me contactam tudo pra gente seguir em frente. Muito bem. Cara, vamos falar de saúde agora? Vamos. Você já tomou suco de aloe vera antes? Nunca. Nunca? Você sabe pra que serve isso aqui? Aloe vera? Isso. Pra passar no corpo. Tem gente que passa no corpo, tem. Só que isso aqui é suco de aloe vera. Isso aqui é bom para desinflamar qualquer... Digamos que você tá com dor de cabeça. Eu tava com tontura no começo do ano. Serve para dor muscular? Dor muscular, que eu saiba não. Mas assim, uma coisa que eu minha esposa estava tendo muita enxaqueca. Uhum. Cara, ela tomou esse suco de aloe vera durante, acho que umas 2 semanas seguidas, passou. Eu falei, cara, e eu tava tendo tontura no começo do ano. Cara, eu não sei o que aconteceu, cara. Tá tomando muito café? Não. Eu te falei, né, que eu tenho um problema com café. Você falou, você começa a ficar com a vista embaçada. Né? Na verdade, a primeira coisa que aconteceu comigo quando eu tomava café, eu tive um ataque de ansiedade. Sério? Sim. Foi terrível. Talvez você pode tomar um suco de aloe vera para dar uma relaxada. Vê se você curte aí, vê se você curte. Cara, o que aconteceu comigo foi o seguinte: depois que eu tomei, eu tive saúde. Eu que estava tendo muita tontura no começo do ano, passou. E a minha esposa, que tinha mensalmente as enxaquecas dela, também passou. Não, enxaqueca é terrível. Terrível, né? Aí depois ela começou a estudar a respeito. Nossa, Rafael, isso aqui faz bem pra pele, rejuvenesce, isso aqui dá um boost nos nutrientes no corpo, é bom pra caramba, pau. E a gente tava pensando mais em inflamação, né? Sabe que meu pai... a gente chama aloe vera de babosa no Brasil. Uhum. Né? Então, meu pai, ele compra babosa, ele faz... Eu não sei o que ele faz. Acho que ele... Se bobear é isso que ele compra lá, ele faz isso daqui. Só que eu nunca tomei. Mas ele toma de manhã? Ai, não sei. Eu tomo todo dia. Todo dia? Uma dose dessa quando eu acordo. Tem gente que toma aquele suco de limão, põe um negócio na água, pau. Cara, eu comecei a tomar isso... Bom, brilhou. E aí, esse aqui tá sem gosto, né? O que eu acabei te dando, né? Esse aqui é de pêssego. Muito, muito bom. Não, mas o sabor é gostoso. Você gostou? É gostoso. Eu gosto, mas tem gente que fala, pô, mas eu queria uma coisa mais docinha e tal. O que só muda, na verdade, é a caloria, entendeu? Eu tô acostumado a tomar café sem açúcar, qualquer coisa amarga, eu gosto. Eu também tô nesse daí. Mas isso não é amargo, né, cara? Não chega a ser amargo.
Mas o teu pai mora no Brasil, certo? Sim, mora no Brasil. Ele pode ter acesso ao suco de aloe vera nosso. Você está falando que ele mesmo faz a babosa dele? Ele pega. Você fala para ele agora, o pai, qual é o nome dele? Ademir. Ô, seu Ademir, agora é o seguinte, o senhor não precisa mais ficar fazendo suco de babosa aí que o senhor faz. Você entra aqui no link que vai estar debaixo do vídeo, coloca o nosso número de FLP aí que o senhor vai ver e a gente te entrega diretamente na tua casa aqui, diretamente da Forever Living. Cara, a Forever é uma empresa americana, sediada em Scottsdale, Arizona, aqui, faturamento de $4 bilhões ano, baita, não, qualidade, isso aqui, pô. E tem vários outros produtos também. Sua mãe, você gosta de creme? Sim. Seu Demir, compra o creme aí e passa na mãe aqui do Leandro. Qual é o nome da sua mãe? Dona Lúcia. Ei, Dona Lúcia, tá aí, ó. Pronto, tá aí. E eu comecei, cara, eu adorei o produto. Muito e gostoso. A gente começou a comprar da mesma pessoa. Ela falou assim: você sabia que você podia vender esse produto, você comprar também com desconto? Eu falei: não. Então, como é que faz? Ela falou: não, você pode virar um franqueado nosso. Eu virei. Eu montei a lojinha do Made in USA dentro da Forever Living. Nossa. Inclusive, se vocês quiserem ser franqueados nossos aí no Brasil, vocês, por favor, entrem em contato comigo. É só mandar uma mensagem no privado. Pode, pelo próprio chat aqui do vídeo, você pode mandar para mim que eu respondo para vocês e te dou o caminho das pedras, tá bom? Tá aí. Forever Living, suco de aloe vera. Leandrão acabou de aprovar, né? Sim, gostoso. Gostoso. Tomaria todo dia, com certeza. Não, o seu Ademir tem que parar de começar a fazer suco de babosa. Eu não sei. Ele tem o quê? Uma planta em casa? Ele não tem a planta em casa. Ele aparece com uns pedaços de babosa lá. Agora, a pergunta... Estamos chegando aqui no final do nosso episódio. A pergunta que eu faço para todos os nossos convidados. Você está, hoje em dia, criando seu patrimônio para ficar aqui no Brasil... Para ficar aqui nos Estados Unidos ou para voltar para o Brasil, cara? Não me vejo mais no Brasil. Porque a tua esposa é médica, a minha esposa Brasil, é médica, a gente veio para cá, a gente teve uma filha agora, e a minha filha foi nascer no Brasil. Olha só. Porque, assim, você imagina, minha esposa é médica, família dela é de médicos. Ela vai falar, eu conheço o Zezinho, o fulano, doutor, eles decidiram ter lá porque a gente não liga muito a questão da filha ser americana, a gente tem um passaporte europeu e tudo mais. E quando ela conversou com o médico dela e ter lá com a família e tudo mais, é mais fácil. Então, a gente passou lá 6 meses e a gente voltou pra cá. As coisas funcionando aqui, eu que nem louco trabalhando de lá, voltei pra cá e tudo certinho. Mas... Ela abriu mão da carreira dela, então? Ela agora vai... Tirar o diploma aqui? Vai entrar no MET, né? O GMAT. Porque é o seguinte, ela... Pra ter o... Diploma. Pra entrar na como chama? Residência. Fazer a residência aqui. Pra fazer a residência aqui, ela tem que fazer o MET, né? Da prova dela. Então, ela fez já a primeira prova. Med School. No Med School, exatamente. E agora, acho que o ano que vem ela entra o MET. Entendi. E ela vai fazer o Med School aqui, na Flórida? Vai fazer a residência aqui. Quer dizer, não sei onde. Tá. Isso aí vai ter que aplicar aberto. ainda. Exatamente, tem que aplicar. Então ela tem mais ou menos uns 4, 6 anos pela frente, imagina. Sim. 4 anos. Mas tem que ter paciência. 3 anos e meio, 4 anos. Sim. Mas ela tem. Pra ela é fácil. Quem tá com criança também pequena agora, dá pra estudar e... Sim. Ela consegue... A mãe dela tá passando agora 2 meses aqui e tudo. Tá super fácil. Isso estava falando. Então você não se vê mais... Não me vejo no Brasil. Me vejo visitando o Brasil a cada 2 anos. Porque a demanda... Eu não paro aqui. Aqui é trabalho todo dia, trabalho de final de semana, quando eu acordo de madrugada para colocar, isso é legal, você colocar a filha no... Hoje, por exemplo, acordei às 5 horas da manhã porque ela deu um espirro lá. Sim. Acordei, fui, dei uma olhada nela e eu falei, não vou conseguir voltar para a cama. Já são 5 horas, daqui a pouco começa a... Batidão do dia a dia. Sim, exatamente. E aí eu parei no computador, trabalhei no orçamento... E depois voltei pra cama, a esposa falou, o que aconteceu? Eu falei, não, nada, dorme. Leandro, mas é legal você repetir o que você falou, cara. Aqui eu não paro. Cara, você chegou aqui em 2014. A gente tá falando de 6 anos atrás, né, cara? Mais. 8 anos atrás, né? Estamos em 2022, eu tô até ficando louco. Cara... Bicho, você construiu a tua carteira de clientes do nada também, from scratch. Sim, mas é uma coisa que eu acho que a gente já tem muita lenha para queimar, né, pela frente. Não, sem dúvida. Ainda mais pensando, bom, meu pai hoje tem 75 anos e ele não parou de trabalhar. Eu não me imagino parando de trabalhar, né? E sim, eu me vejo uma pessoa
com muito tempo ainda para poder trabalhar e imagina, se eu tiver um tempo quando eu tô fazendo nada, eu tento ocupar isso com alguma coisa. Adoro jogar tênis, jogo tênis toda hora que eu posso. Que bom. Hoje quase nunca por causa do filho. Da filha. Filha, né? Mas pelo menos uma vez por semana eu consigo jogar um tênisinho. E é isso. Se eu tô em casa e me passaram alguma coisa, eu não consigo não pensar nisso. Enquanto eu não resolvo. Mas você tá crescendo muito no boca a boca, porque você falou, cara, eu aqui não paro. Sim. Você não para porque o boca a boca aqui é muito forte. O boca a boca é muito forte. Isso é impressionante, né, cara? Eu não tenho... Você não corre atrás de job, de novos geralmente você vê o pessoal de serviço não corre atrás de cliente. De serviço. Não, o serviço vai até a sua porta. O pessoal vem e liga. Eu tenho mais uma obra lá, eu tenho mais isso aqui. Por exemplo, agora, eu mandei uma cotação de telhado. Eu mandei 3 cotações de telhado. Olha só. Não mandei de uma obra, mandei de 3 obras. Então, a gente não para aqui. Espetáculo. É o que eu falo, turma. A máquina americana, a economia americana, que ela te empurra, né, cara? Sim. Antes de eu vir para os Estados Unidos, eu vi uma estatística de construção e a gente percebeu que o mercado americano de obras é 40 vezes maior que o do Brasil. Repete isso de novo. O mercado de construção nos Estados Unidos é 40 vezes o mercado de construção no Brasil. Então, vamos supor que, tudo bem, a gente não está em Nova York. 40 vezes maior. Sim, 40 vezes maior. Então, se a gente pegar, vamos supor, a gente está num lugar... Assim, Flórida tem um crescimento muito grande. O crescimento da Flórida é um absurdo. É que eu estou pensando assim, cara, olha só para você ver, para seguir a mesma linha de raciocínio. A economia dos Estados Unidos é entre 18 a 20 vezes maior do que a economia do Brasil. O mercado de construção, você está falando que é 40 vezes 40 maior. Vezes. Sim. Que surreal, cara. Continua, desenvolve o que você ia falar. Aqui... Bom, e uma coisa muito interessante é o seguinte. Você mora em Boca. Isso. A próxima cidade subindo é Delray. Isso. Você já passou por Delray no centro da cidade e você viu o terreno à venda? Não tem. É difícil de encontrar. Não, tem um monte de terreno à venda no centro da cidade. Então você imagina... Delray, onde que você está falando de Delray? Delray perto aonde tem o buchicho. Aonde tem o buchicho... Eu não reparei isso. Você entra na rua, entra em qualquer rua, direita ou esquerda, você vai ver terreno à venda. Cara, mas por preço bom. Mas o que é centro para você de Delray? Centro de Delray é onde tem todos os bares e restaurantes de Delray. Cara, mas ali tem terreno para vender? Sim, não na avenida principal, porque a avenida principal foi comprada pela cidade e transformada em bares e restaurantes. Mas se você pega qualquer rua, você tá na avenida, tá no meio do buchicho. E você cai pra direita. Entrou pra direita ou entrou pra esquerda, você vai começar a ver. Na mesma quadra, inclusive, terrenos à venda. Então, se você quiser morar no melhor lugar de Delray... Interessante essa possibilidade. Você está falando ali entre a 95 e a... Exatamente. E a praia, né? A Ocean Drive, exatamente. Então, porque ali é um bar... dependendo da região que você está falando, né, Leandro? É meio pesada também ali, né? Sim e não. Sim e não. Eu sei onde você está falando. Agora eu entendi o que é centro para você. Sim. Para mim, centro eu estava imaginando ali a região ali da Congress, da, sei lá, Military. Não, sim. Você está falando mais perto daqui da praia. Mais perto, sim. Então, você tem lugares maravilhosos que hoje em dia você tem casa que vendia há 5 anos atrás por $70 mil e hoje em dia só o terreno custa 300. Incrível isso. Sim. E você vê... Assim, é engraçado. Mas quando você fala que ali é... mais pesado. Parece pesado. É porque ali no passado, aquela região que você está falando, o que eu saiba, tinha muito... É um centro de reabilitação, né, cara? Tem um rehab center lá que é para drogados, né? Sim, inclusive é um lugar onde a cidade tenta incentivar o crescimento. E eles têm terrenos lá que não atingiu o tamanho certo da frente do terreno, mas eles fizeram a plotagem do terreno dessa forma para vender com um teto. Então, por exemplo, aquele terreno, se alguém construir, não pode vender acima de $350 mil. Sério? Sim. Pô, mas isso prejudica pro investidor, né? Tem que fazer uma obra bem baratinha, né? Hoje
eu virei para um cliente meu e falei, não compre esse terreno, porque era um desse terreno, onde só pode fazer working force house. Então sempre vai ficar com o terreno lá aberto, por isso que sempre vai ter aberto. Existem esses, mas existem bons terrenos também. Existem terrenos com possibilidade de você pegar 4 terrenos que são na sequência e construir um prédio, por exemplo. Existe de tudo, porque as cidades ainda, por mais que seja uma cidade boa, você conhece Boca e Del Rey. Sim. Del Rey é a boca da... Del Rey hoje... Boca hoje é o que Del Rey vai ser daqui a 10 anos. Não, eu entendi o que você está falando. Você está falando assim, o potencial de construção é enorme, né? Exatamente, não para. Não é finito ali, né? Tem terreno vazio e a casa do lado é uma casa de 50 anos, 60 anos. Isso eu já percebi. Então, aquilo vai ser revitalizado porque é um lugar muito bom. Você tem uma casa péssima e do lado você vê uma casa bonita com Tesla. É verdade. É verdade. É a coisa mais maluca do mundo. Isso é elite então, mesmo. você tem uma pessoa simples e do lado você tem uma pessoa que topa morar lá. Uma pessoa cool. Porque ele é um cara que ele já tem um Tesla, ele gosta de ir andando até o bar, ele tem uma vida diferente. Porque aqui nos Estados Unidos a gente usa carro pra tudo praticamente. Principalmente aqui na Flórida, né? Sim, lá eles só andam a pé. Porque morar no centro de Del Rey é pra realmente isso. Quem quer sair disso mora no condomínio longe do centro, né? Longe do centro. 15 minutos do centro, 10 minutos. Exato. Se você for além disso, não tem mais nada. Mais que só por aqui. É isso mesmo. Turma, recebi essa pessoa maravilhosa aqui, Leandro Barros, fundador da LEA USA, LEA USA Construction. Obrigado por ter vindo. Prazer foi todo meu. Vamos ver se a gente depois compartilha nas nossas redes sociais também as casas modernas que você constrói. Eu envio alguns projetos para vocês. Por favor. E um prazer estar aqui. Muito obrigado pela recepção. Precisando de alguma coisa, é só entrar em contato comigo. Eu posso passar meu telefone aqui? Por favor. Vamos lá. 561-412-9758. E a coisa mais engraçada é falar meu telefone em português, porque eu nunca falo meu telefone em português. Exato. Passa também o Instagram de novo da LEA. O Instagram é LEAUSA, de LEA USA, Construction. E aí você acha a gente no Instagram. Dá pra te mandar uma mensagem lá e eles... Pode mandar, exatamente. E aí pra construir casa, pra perguntar sobre investimentos, qualquer coisa. Show de bola. Leandro, obrigado por ter vindo. Prazer foi todo meu. Turma, a gente se vê semana que vem. Quinta-feira tamo junto. Valeu!